Olá, pessoas que não se importam, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje, eu espero que seja mais rápido do que o normal, né? Eu vou só relatar algumas situações tragicômicas que eu passei enquanto eu estava estudando na graduação na UFPB. Bom, em primeiro lugar, foi logo na primeira semana de aula que eu tinha acabado de chegar na UFPB e eu queria conhecer o campus, eu queria conhecer as bibliotecas, eu queria, nossa, eu vou estudar muito nesse lugar. Eu preciso conhecer logo e já imergir nesse universo de conhecimento. Então eu fui na Biblioteca Central da UFB. Não sei se vocês já tiveram experiência de entrar lá. É um bloco de concreto gigantesco, assim, que cercado de mato. Então é basicamente isso. É até um lugar assim que às vezes entram alguns animais. Eu já ouvi até falar que entrou cobra lá, porque, enfim, acho que o ambiente é bem propício para isso. E aí eu entrei na Biblioteca Central da UFB, eu comecei a passear e olhar aqueles livros e toda aquela poeira, enfim, aquele lugar incrível. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, quem já entrou lá, tem alguns lugares bem escuros lá dentro, bem escuros, propícios para determinados tipos de animais. E enquanto eu estava passeando lá, veio um morcego e cagou na minha cabeça. Na minha primeira semana de aula, um morcego cagou na minha cabeça. E aí ele veio, olhou nos meus olhos, essa parte é mentira, mas ele veio, olhou nos meus olhos e disse, é isso que te aguarda nos próximos 4 anos. Mas enfim, essa foi minha primeira semana de aula, foi um momento incrível também. E nessa minha sina de ficar olhando as bibliotecas da UFPB, teve um dia que eu tirei para ir olhar a biblioteca setorial, a biblioteca setorial do CCSA, que é onde fica o curso de economia. E aí eu passei lá antes da aula, nossa, eu vou estudar muito nesse lugar. Porque assim, já tinha dado errado a central, né? Já tinha dado errado a biblioteca central, fui conhecer a biblioteca setorial. E aí eu acabei me gastando um pouquinho mais de tempo lá. E, enfim, eu cheguei atrasado para a aula. Só que quando eu cheguei na aula, as portas estavam fechadas. E aí eu dei a volta na sala para saber o que estava acontecendo. E eu fiquei olhando pela janela, porque as janelas da UFB são enormes, assim. E aí eu vi que os veteranos tinham entrado na sala, trancado a sala para ninguém fugir, porque eles iam fazer o trote. E eu não vou pedir para fazer o trote, eu acho que tipo, vou pedir para participar do trote, vou pedir para ser melado, vou pedir para levar farinha na cara e balde de água, não vou pedir. Enfim, mas o trote foi muito zoado, tipo, o coordenador acompanhou o trote, não teve a menor graça, tipo, cara, é muito bizarro você receber o trote com o coordenador olhando assim, com o bracinho cruzado, assim, tipo, mano, tô olhando tudo. Enfim, não fez o menor sentido, não fez falta esse trote. E aí eu perdi o trote, porque eu estava muito ocupado na biblioteca. Outra situação tragicômica que eu passei na UFPB foi eu tinha feito a disciplina de economia brasileira e na disciplina de economia brasileira o professor ele deu para a turma vários livros sobre plano real. Ele disse cada pessoa vai analisar o plano real de acordo com um livro diferente. Quem quer o livro mais polêmico? Adivinha quem escolheu o livro mais eu, porque sim, porque eu sou essa pessoa. E aí eu li o livro polêmico do plano real, mas eu não li os outros, eu só li o meu. E, e eu estudei baseado nele. E quando foi no semestre seguinte, eu fui para a disciplina de Economia Brasileira Contemporânea. E assim, só quem conhece o professor dessa disciplina sabe que ele tem alguns pontos de vista bem radicais às vezes. E ele não se incomoda nem um pouco de tentar impor os pontos de vista dele. Eu, particularmente, acho que foi uma das disciplinas que mais me acrescentou o conhecimento durante a graduação. Mas a gente tem que saber lidar com o professor, né? E aí eu cheguei nessa disciplina e eu falando para o professor meu ponto de vista sobre o plano real, baseado no livro mais polêmico de todos. E eu não lembro exatamente qual era o contexto que a aula estava caminhando, mas eu pergunto assim, professor, mas no plano real eles não elevaram juros para tipo para pagar banqueiro? Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei um negócio bem nada a ver, que está completamente contra o que a maioria das pessoas realmente entende do plano real. É, e aí, acho que foi alguma coisa assim, tipo, mas as reservas de capitais da época do Plano Real não eram para pagar juros? E aí ele olhou para minha cara, assim, com a cara, assim, tipo, de ódio.
E aí ele olhou assim pra minha cara. Ele disse assim: Você com essa barba aí só podia ser marxista, né? Até o final desse período você vai ser de direita. E tipo, eu tiro graça, eu tiro onda disso até hoje, porque que é óbvio que uma pessoa com barba é marxista. Tipo, enfim, acho que. Eu não tenho nem mais o que falar sobre isso. Eu acho que a frase por si só já é autoexplicativa e bizarra o suficientemente para ser uma situação tragicômica que eu vivi durante a UFB. Outra foi quando eu tive a brilhante ideia. Na verdade, assim, no curso de economia não tem muita oferta de disciplinas, aquelas disciplinas optativas. Essas disciplinas, aliás, tem até uma oferta, mas elas são muito ruins. As disciplinas optativas legais, ninguém quer fazer porque elas dão mais trabalho. Então as pessoas só costumam abrir só as disciplinas horríveis, assim. E aí, entre essas disciplinas optativas disponíveis, tinha de introdução à administração. Aí, ok, eu quero sair do curso de economia com alguma base de administração, mas aí eu fui para fazer essa disciplina e era com o chefe do departamento de administração, que era um professor estrangeiro da UFPB. Eu não vou dizer qual o país que ele veio, mas vamos dizer que foi um país chamado Palômbia. Palômbia. Não sei de onde é esse país. Onde será que ele fica? E esse professor, basicamente, a aula dele era ele debochando dos alunos, porque a gente nós não somos leitores assíduos e ávidos, porque quando ele morava na Palômbia, ele não ia para o recreio da escola. Os coleguinhas dele iam para o recreio da escola e ele ficava lá lendo, estudando e buscando conhecimento. E aí ele ficava debochando, a aula dele era isso, ele ficava debochando da gente, porque nós não éramos leitores assíduos. E ele olhava pra você, quantos livros você leu esse ano? Aí a pessoa ficava com a cara tipo, não sei, sei lá, dois. E aí ele olhava pra nossa cara, tipo, decepcionado. Só dois? Tipo, era isso a aula dele. E, tipo, ele quase nunca dava assunto. Quando ele dava o assunto da aula, era tipo, dando uns exemplos nada a ver com nada, falando da vida dele, como ele era muito bem sucedido sendo um administrador, e dando exemplos da Bíblia. É um negócio bizarro. A aula dele foi uma das piores aulas que eu tive na UFPB. Disparada, assim, foi muito, muito ruim. E aí, quando chegou na época da prova, tipo assim, caramba, o que é que ele vai cobrar se ele não deu quase nada pra gente? O que é que ele vai cobrar da gente? E aí, a prova dele tinha duas questões. Uma delas era qual a importância da administração na sua vida. Eu não sei como é que ele pode cobrar alguém de ter aprendido uma aula que ele quase não deu nada de conteúdo, perguntando qual a importância da administração na sua vida. Mas enfim, eu sei que eu terei 5 nessa prova. Eu não sei com base em que ele concluiu que eu deveria tirar 5. Talvez porque eu li poucos livros naquele ano. Então, enfim, ele deu nota baixa para muita gente. E, obviamente, eu ia entrar com processo na reitoria, só que na minha disciplina tinha muita gente que estava no último período do curso e tinha gente que queria entrar no mestrado e disse que se eu entrasse com um recurso na reitoria, ia atrasar o curso, a formatura dessas pessoas, e elas não iam poder entrar no mestrado por minha culpa. E aí as pessoas ficaram contra mim, eu não pude fazer nada, eu tive que aceitar ficar com esses 5, né? No meu histórico, né? Mas, enfim, situações da vida, né? Pelo menos me poupou estresse, porque 5 é o mínimo porque você tem que tirar na nota final, na prova final para você passar. Então, enfim, de qualquer forma eu passei. Outra situação foi quando eu precisei de uma passagem para ir para um congresso no interior de Pernambuco. Que o interior de Pernambuco não é tão longe de João Pessoa, assim, tipo, depende do interior. Mas a gente foi para Caruaru, tinha um congresso lá, e eu pedi para o UFPB comprar uma passagem para mim. E aí eles compraram uma passagem, saindo de João Pessoa, às 5 horas da manhã. Só que eu ia de João Pessoa para Recife às 5 horas da manhã, 5 e meia, eu acho. E de Recife para Caruaru só às 10. Então eu fiquei, tipo, horas na rodoviária de Recife fazendo um monte de nada, porque a UFPB achou que realmente, assim, eu precisava, sei lá, sair de João Pessoa às 5 e meia da manhã não fazia o menor sentido. Não tinha lógica, não existe lógica. Não tem por que sair 5 e meia da manhã.
Mas a UFPB achou que fazia muito sentido. Enfim. E aí, muitos anos depois, quando eu já estava trabalhando agora no IBGE, eu ia precisar fazer uma viagem pelo IBGE. E aí, eles disseram que eu não podia fazer porque eu não tinha prestado contas com o governo, por causa de passagem. E aí, cara, a única vez na minha vida que eu recebi dinheiro do governo para fazer para viajar foi quando eu fiz uma viagem para o interior de Pernambuco pela UFPB. Então, eu tive que ir atrás da UFPB e descobri que não tinha sido prestado conta dessa viagem. Essa viagem que eles compraram a passagem mal comprada, mas enfim, situações tragicômicas que a gente vai juntando na UFB, né? E por fim, assim, acho que essa aqui não é nem tragicômica, eu acho que essa aqui eu só tenho raiva mesmo. Mas foi quando eu estava um belo dia passeando pela UFB e eu passei do lado da coordenação da economia e vi uma folhinha de ofício colada no vidro, colada no vidro da coordenação, dizendo: se inscreva no ENAD. E tipo assim, ninguém avisou nada, ninguém avisou absolutamente nada. Só colocaram a folha de ofício colada no coordenação. Se eu não passasse naquele dia e visse a folha de ofício colada, eu poderia não ter feito nada, eu poderia não ter me inscrito e eu poderia ter ficado sem o diploma, porque quem não faz nada fica sem o diploma. E nem todo mundo precisa fazer o ENAD, só que ele é meio que o período, determinados períodos são escolhidos. E o meu período foi escolhido e a UFB não se deu o trabalho de avisar, eles colaram a folha de ofício. Uma folha de ofício no vidro da coordenação. Cara, nossa, eu fiquei muito. Eu fico revoltado até hoje, assim, quando eu lembro disso. Mas, enfim, um belo dane-se, né? Porque, tipo, se eles não se dão trabalho de me avisar, por que que eu deveria me esforçar para tirar uma nota boa nem nada? Tipo, eu não vou ganhar nada com isso. Eu só vou ganhar o direito de me formar. E quando eu cheguei no dia da prova, eu percebi que a maioria das pessoas estava com esse mesmo sentimento, assim, de tipo, por que que eu deveria me esforçar nessa prova? Eu não vou ganhar nada com isso. Se eu zerar o ENAD, eu vou poder me formar do mesmo jeito. O importante é só assinar o nome. E assim, eu ainda fiz, sabe? Eu ainda fiz a prova, mas sabe, com aquele sentimento de caramba, por que eu deveria? Por quê, né? E quem faz geralmente faculdade particular, geralmente a faculdade particular oferece até prêmios para quem tira nota boa no ENAD, porque eles precisam levar a nota deles. E a UFPB é considerada uma ótima universidade. Eu não sei como, tipo, acho que os alunos que entram na particular, eu não sei. Mas a UFPB é, é considerada uma ótima universidade, então acho que a UFPB consegue tirar notas boas no ENAD, e mesmo as pessoas fazendo a prova sem nem se importar, porque parece que você é obrigado a ficar uma quantidade de horas no ENAD fazendo a prova, mesmo que você não faça absolutamente nada, você é obrigado a ficar lá dentro, preso por um determinado tempo. E aí, nesse tempo que as pessoas estão lá presas, elas fazem a prova, né? Para não ficar sem fazer nada. E, enfim, essa foi a minha história com a Enade. Se eu não tivesse passeando naquele dia e visse a folhinha colada, eu não teria me inscrito na prova e eu não teria recebido meu diploma. Porque a UFB não se deu o trabalho de me mandar um e-mail. Mas é isso, gente. Essas são as minhas histórias tragicômicas na UFPB. Não sei se vai acrescentar alguma coisa na vida de vocês, mas é isso que tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve.